Bom, vamos então pro estudo de idolatria no Novo Testamento. Primeira passagem que eu quero ler aqui é Atos, capítulo 17, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Então, aqui a gente já vê, né, que muitos não acreditam na ressurreição, né? Porque eles preferem acreditar no que eles estão sendo há anos ensinados, né? Na mentira. Na verdade, muitos não aceitam, né? Infelizmente. Aqui em 1 Pedro... 1 Pedro 3... 18. Olha só, pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, assim, naquele tempo eles não tinham Jesus. Então, eles estavam ainda... Naquele tempo de Noé, na verdade, nem tinha as leis, né? Depois só que foi postas as leis. Então, nesse tempo aqui, eles estavam debaixo do que eles achavam certo. Eles estavam vivendo em pecado. Na verdade, eles nem sabiam que era pecado, né? Mas foi feito, nossa, uma nação totalmente abominável ao Senhor, né? Motivo qual ele veio a destruir todos. Mas ele deu uma oportunidade aqui, porque eles não tinham nada naquela época, né? Noé que ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? E então Deus deu uma oportunidade para esse povo que não teve Jesus, para poder receber, né? Uma oportunidade como nós agora estamos recebendo pela graça de Cristo, né? Até aqui nos foi revelado. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós cumpramos para todo sempre, né? Então, até aqui a gente pode falar. O que ultrapassar eu não posso falar, porque vai ser o que eu acho, não o que a palavra diz, né? Ali no livro de 1 Coríntios... Eu gosto muito desse capítulo 10 aqui, teria que ler ele inteirinho, né? Mas por causa do tempo não vai me permitir, então eu vou ler a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Então, o apóstolo Paulo, quem escreveu essa epístola, ele mesmo está falando aqui, né? Julgue você o que está escrito. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? De Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, Jesus. Considerai isto. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor?
Somos acaso mais fortes do que ele? Nossa, isso é fortíssimo. Isso é Novo Testamento. E isso aqui é muito... Tem gente que acha que essas coisas não existem. É feito muito sacrifício para demônio. Não só de animais. É feito sacrifício com pessoas também. É bebido do sangue, comido da carne. Eles fazem os rituais deles com sacrifício, com bebida, com sexo, com sangue. Eles fazem todo tipo de abominação onde Deus ele nos deixou avisado que não é pra gente fazer. Então, é claro que o diabo sempre foi contra Deus, né? Ele também conhece a palavra de Deus e sabe de onde que os caminhos para ele conseguir, porque ele tem poder para fazer muita coisa. Ele tem poder. Quando ele foi confrontar Jesus lá em Mateus 4,4, ele mesmo disse, quer ver? Vamos ler lá só para mim mostrar aqui o que tá falando bem certinho. Olha só, Jesus, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí sim, né? Chega o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Que é o próprio Evangelho. Então o diabo o levou à cidade santa, olha só, o levou, ele transportou Jesus, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e as glórias deles, que é esse mundo. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele dará culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos de servir. Então pense, olha o que ele falou aqui, ó. Mostrou todos os reinos e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorasse. Então o mundo é do diabo, os reinos e a glória é dele, ele dá para quem ele quer. Só que assim, ó, se você quer a glória que ele pode dar, sinto muito, você não vai ter a de Deus. Quando tudo se cumprir e o reino de Deus se colocar sobre esse mundo, você não vai estar no reino de Deus, você vai estar nisso aqui, ó, no reino do diabo. Você não pense que ele vai te tratar como Deus trata os filhos dele. Isso aqui é trevas pura, ele quer dominar, e quando você não serve mais, ele te destrói, te mata, não te serve mais. É simples assim para ele. Agora, para Deus, para Deus não, né? Ele deu o filho dele para salvar a gente, foi derramado sangue, foi feito um sacrifício que hoje não necessita mais de sacrifícios de carneiro, de bode, de boi, né? Já foi tudo feito, e a gente está participando da graça de Cristo, tendo comunhão com o Espírito Santo, coisa que quem serve demônio não tem como ter. Isso a Bíblia explica. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois se com que direito haverá eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, assim, é que nem eu falo, não tem comunhão, porque é mais fácil eles te puxar para fora do que vocês puxarem eles para dentro. Porque é trevas, por isso você não está firmado com Deus a ponto de você ir e fazer a obra que Deus te manda, que daí é diferente. Tu vai munido, tu vai com poder, tu já recebeu o batismo com o Espírito Santo, Deus vai te dar toda a capacitação, né? Mas obedeça a Deus. Ele mesmo vai estar à frente mostrando o que fazer, né? Se Deus não te dá essa ordem, não vai se meter, porque ele tem poder, né? Então aqui, ó, 2 Coríntios 6, no 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que foi o que eu acabei de falar. Não tenham participação com quem não crê.
Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, né? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Olha isso aqui. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós e somos santos. Por que é que você dobra o teu joelho e pede para um ídolo? Não há comunhão entre um e outro, está escrito. Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, vos serei para mim filhos e filhos, diz o Senhor. Esse mesmo texto aqui está lá em Apocalipse, quando Deus fala para o povo sair lá onde é que se encontra a Babilônia, a meretriz, a abominação. O pessoal fala que a Igreja Católica a grande meretriz de Apocalipse, mas não é, tá? Vou ter que fazer outro vídeo. Mas ele mesmo está falando para sair do meio deles, porque eles estão em apostasia profunda e vão ser julgados juntos se não sair. A mesma coisa está falando aqui, né? 1 Coríntios 6. Desculpa, que 1 Coríntios 6, 9. Olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Tu pode fazer isso? Sim, tu pode. Mas aqui para baixo ele fala assim, ó, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem eu não me deixarei dominar nenhuma delas. Então, assim, ó, se você quiser, você pode fazer. Pode, sim, você tem o teu livre-arbítrio. Mas eu prefiro servir a Deus. E pelo evangelho dele, ele mostra a verdade, né? Então, assim, eu fico com o evangelho, com Jesus Cristo. Mateus 1,11. Olha só. Aqui, ó, ele fala... eu peguei a passagem errada. Bom, eu vou falar onde é que deixa eu ver se aqui não é no 2. Aqui, ó. Mateus 2,11. Olha só, quando Jesus nasceu, vieram os magos, os 3 magos, para adorar o nenê, né? Jesus, porque pela estrela eles viram que... Aqui, ó. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as ofertas, o incenso e a mirra. Então, eles adoraram o menino, não Maria. O menino, eles já sabiam que ele era salvador do mundo, né? E no 4, 10... aqui, só para reforçar, ele fala, né? Como eu já falei no idolatria Antigo Testamento, adorar só a Deus e dar culto só a Ele, né? Então, é só a Deus. Atos 14, 13. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto as portas touros e grinados, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há nele. Então, veja bem, ó, porque eles queriam adorar, né, Paulo e Barnabé. Por quê? Né? Porque eles estavam totalmente
sendo ensinado numa religião, nem vou falar em religião, em crença, onde eles adoravam. Assim, olha ali, ó, os deuses falsos. E o próprio apóstolo aqui fala que não era para fazer isso, né? Paulo foi um escolhido de Deus que levou o evangelho de Jesus para quase todos os cantos, né? Aonde Deus o mandou, enquanto os outros permaneceram mais ali em Jerusalém. Então ele foi o que mais sofreu e que mais viu. E ele mesmo, você acha que se fosse permitido idolatria, ele não ia falar para fazer uma imagem dele? Não, ó, ele já fala aqui que não é para fazer, né? 1 Tessalonicenses 1, também ele fala no versículo 8, olha que interessante. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, aqui também já está falando, né? Que eles deixaram os ídolos e aqui ele fala ainda de Jesus, ó. Para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira aqui, ó, vai participar os idólatras, né? Eu não quero estar nessa ira, Deus me livre. Por isso estou tendo tempo agora, né? Lá em Romanos também tem uma palavra forte. É 1:22. Ó, aqui, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, colocaram Deus que é santo na semelhança de uma imagem, que é a obra de desobediência, obra de arte de mãos humanas, e a qual Deus não... A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Imagina uma imagem que a Bíblia inteira repreende, né? O profeta Jonas, que foi parar dentro de um peixe, né? Ele também fala que vê... É Jonas 2:8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Então tá bom, então se você quer servir a idolatria, ó, aqui ó, o que tá falando? Salmos 16:4 também tem uma outra palavra. Eu nem vou ficar explicando muito porque é tão fácil de entender, né? Bem boa essa palavra, olha só. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Lá, que vê, 2 Coríntios, isso aqui é algo que muita gente acha que é prática do espiritismo, né? São pessoas que morreram e voltaram. Olha aqui, ó, no versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tem poder para isso. Uma coisa que eu quero mostrar que é bem fácil de entender também, ela tá no livro de Lucas, não é nenhuma parábola, é uma passagem, tá? 16, a partir do versículo 19. Aqui ele tá falando de Lázaro e rico. Eu vou ter que ler rapidinho aqui, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam as suas úlceras.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui já mostra, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem viu foi o rico, que foi sepultado. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então, o que ele está falando? Essa passagem é fundamental para você entender que não tem esse negócio daqui vir para lá, de lá vir para cá, acabou, morreu, passou desse mundo, não tá mais como ser vivente, você tá morto, teu espírito tá vivo, mas no local onde você foi, no céu, para guardar a tua redenção, estando com Deus, ou no inferno, para também você ressuscitar no dia da ressurreição, mas para o teu juízo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Então aqui está falando que mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não ouviriam. Então não tem como um espírito voltar para falar. O que tem aqui são principados, potestades, forças espirituais do mal, onde Efésios 6,10 está falando que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra essas trevas, são demônios. Né? Então, isso aqui acho que tá bem claro de entender, né? De que não tem como você trocar a situação que você se colocou, lascou-se. Tem tempo agora, que é o último dia, né? Apocalipse 9, 4. Olha isso aqui. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer outra coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matasse, mas sim que atormentasse durante 5 meses. Então, veja bem, né? Olha o que você vai colher, você que serve a imagem. Agora aqui, quer ver, ó? No 20, ele fala: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos e das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Né? É a palavra do Senhor. Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Aí, aqui, ó, ele tá falando no 15, quer ver, ó? E foi-lhe dado... Não, vamos falar aqui, ó. Aqui tá falando do falso profeta, tá? Ele fala: seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem da besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. Quem que manda fazer imagem? Olha só, o próprio demônio. E foi-lhe dado comunicar, olha só isso aqui, fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como fizesse morrer tantos quanto não adorarem a besta. Esse vai ser teu fim. Isso aqui vai acontecer, isso aqui é a profecia não vai voltar atrás, isso vai acontecer. Então, não adore mais imagem, largue isso enquanto você tem tempo, porque está tudo escrito.
no capítulo 14 também fala no versículo 17, em Apocalipse. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira e da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-o no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, pense bem. Os que ficarem para a ira vão estar aqui, ó. Eu não quero estar aqui. Você quer estar aqui? Não, né? Então, olha só, no 19. Versículo 19 também. E vi a besta os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes dos mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então você tem um destino aqui, ó, lago de fogo. Quem receber a marca da besta na fronte, o destino é o lago de fogo. Outra coisa aqui que eu quero mostrar, saindo um pouquinho de Apocalipse, voltando para o livro de Mateus. As pessoas falam que de Maria. Eu vou dar só uma pincelada, porque se for entrar vai demorar muito. Mateus 13, 55. Eu vou tentar ler para ser fácil de você entender, quer ver? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Seus irmãos. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Olha só o que está falando. Maria teve filhos e filhas. Tanto é que Tiago e Judas escreveram 2 livros na Bíblia, né? Então, pense bem, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Escarneciam dele também. Aqui, ó, no livro de João, como mostrei no outro vídeo, João 14, 6, ele tá falando, né? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque só Ele ressuscitou, só Ele está vivo. Então, não tem como você... Não tem mesmo como você pedir para um intercessor, porque é só Ele que te ouve, né? Eu sinto muito mesmo. Deixa eu só ver aqui, eu me lembrei de um outro versículo. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, não coloque teu fundamento sobre... Olha aqui, ó. Prata, pedras preciosas, madeira e feno. Né? Porque você vai ser destruído. Aqui, olha só. Olha o que fala aqui, ó. A obra de cada uma será manifesta no dia do julgamento, né? Então, não coloque teu fundamento, a tua fé, a tua crença em coisas erradas. Acredite na palavra de Deus, no testemunho de Jesus, porque isso é verdade. Também tem o livro de primeira, quer ver? 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Meu Deus do céu, é um só mediador, não tem outro. Não façam isso, não pequem contra Deus. Jesus, ele ressuscitou, ele é o Pai da eternidade. Quer ver? Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é quem dá a eternidade para você. Quer ver?
aqui ó, em João, quer ver que fácil que é Novo Testamento, 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo por quem honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Foi o que eu falei, vai acontecer uma ressurreição de todo mundo e não uma reencarnação, mas uns para a eternidade e um, infelizmente, para o juízo, né? A condenação e não vai ter quem livre, né? E Gálatas 6:7 ele fala assim, ó: não vos enganei, de Deus não se zomba, portanto, tudo que o homem semear, isso também se fará. Estão rindo da gente que crê no Evangelho, que prega Jesus, mas eu sinto muito, não tem o que fazer. A palavra de Deus é viva, eficaz e a gente sabe que ela se cumpre, porque tudo que a gente tem visto até aqui com o povo de Israel é tudo uma profecia, né? Então, toda parte onde ele mostra que os gentios vão entrar, vão ser povos, está tudo cumprindo isso aí, né? Olha Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro já de outra hora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Né? Eu sinto muito, não é eu que digo, é a Bíblia. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não terminar em nada, mas eu vou fazer mais um vídeo com fechamento de toda essa parte. Eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e comparem o que eu falei tudo, porque é o Espírito Santo que vai tá mostrando. Aqui, ó, só quero mostrar mais uma coisa no livro de Gálatas 1:8, para vocês verem como é que vocês têm que confiar só na Bíblia. Mas ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Então, pega a tua Bíblia, leia o teu evangelho e o Espírito Santo vai te dar sabedoria para entender. Fiquem na paz do Senhor.